Olá, está de volta o boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Um homem foi preso acusado do crime de furto de energia em Teresópolis. Dessa vez, o flagrante ocorreu na localidade dos Frades e foi destaque no site da Polícia Civil. A corporação, com a equipe aqui da 110ª, apoiada pelo ICCE, a perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, realizou ação em parceria com a Enel, a concessionária de energia que atende ao nosso município. A perícia constatou ligações clandestinas diretamente na rede de baixa tensão do poste da empresa para o interior da residência. E detalhe, esse morador lá dos Frades já tem anotações criminais por andar com moto sem placa e, adivinhe, furto de energia elétrica. Na sexta-feira, a Polícia Civil prendeu um dos acusados de um grave crime, de um homicídio registrado no bairro da Beira-Linha. Se você não lembra, foi esse caso aqui. Mostramos no boletim informativo, onde dois homens chegam em uma motocicleta, isso 9h30 da noite, conversam rapidamente com a vítima, que é o Ismael José da Silveira, e em seguida o carona da motocicleta dispara várias vezes contra o morador da Beira-Linha. Foi preso o carona da moto, o rapaz que está na garupa, que, como falamos também naquela ocasião, utilizava já tornozeleira eletrônica. Ele foi preso pela Polícia Civil e, com informações dele, muito em breve, provavelmente o segundo acusado de participação no crime será identificado e preso. O Ismael José da Silveira deixou um filho muito pequeno, era morador da Quinta Lebrão, e agora a polícia trabalha aí para chegar até o segundo acusado da sua morte. E notícia que se repete é notícia relacionada ao tráfico de drogas. No fim de semana e no início, sábado, domingo e na madrugada desta segunda-feira, mais 4 envolvidos com tráfico. Primeiro caso, bairro da Quinta Lebrão, rapaz de 19 anos, foi preso com todo esse material, 132 embalagens de cocaína. A prisão foi realizada pela PM, setor Bravo, próximo a uma lixeira, lá no bairro da Quinta Lebrão, na rua Tancredo Neves. No Rosário, essa que chama mais atenção, que preocupa. Foram 2 adolescentes, quase crianças, um de 14 e outro de 16 anos apenas, fazendo a venda de crack em local conhecido como 7 Tanques, no Rosário. Essa foi na madrugada de segunda-feira, ocorrência aí da Patamo e da P2. Horas antes, as mesmas equipes da Polícia Militar estiveram na rua Francisco da Rocha, também no Rosário, e prenderam um jovem que é acusado de tráfico, mas nessa ocorrência não foi flagrante. A PM fazia apuração desse tipo de crime, abordou esse rapaz e, ao levantar a sua ficha, descobriu que havia aí um mandado da justiça, para levar para a cadeia pela acusação de tráfico de drogas. E no domingo, um adolescente de apenas 17 anos, por pouco não se envolveu em um grave acidente. Ele foi detido após ser visto empinando moto lá em Vargem Grande, lá no 3º distrito de Teresópolis. Ele estava com uma motocicleta, uma Honda CG 150, essa moto aí de cor preta. O pessoal do DPO de Vargem Grande fazia patrulhamento na rua Samuel Muniz da Mota, avistou o rapaz empinando a moto e quando ele desceu à frente da moto, fez a graça, desceu à frente, percebeu a viatura da Polícia Militar. Foi dada a ordem de parada, mas ele acelerou a moto pela estrada, pela RJ 130, e tentou escapar. Em uma curva, somada aí à falta de habilidade com o nervosismo, perdeu o controle, caiu no chão e ainda tentou correr para o matagal, mas não conseguiu escapar da PM. Ele precisou ser medicado na UPA antes de encaminhamento para a 110ª DP. O pai dele foi chamado, acompanhou lá o registro de ocorrência e o jovem levado para a Vara da Infância e Juventude. A moto, essa CG 150, foi apreendida e levada para o depósito. Mais uma, quase
500 motos estão lá no depósito, a grande maioria apreendida nesse tipo de situação, infelizmente. Hoje a gente tem tanta facilidade na informação, tão fácil, a gente abre o celular, está tudo na mão, mas as pessoas parecem cada vez mais desinformadas ou se fazem de sonsas, né? Para praticar crimes, delitos, aí a polícia apreende, recolhe, depois vem falar que é moto de trabalhador, que grau não é crime, né? Empina a moto, né? Chamam de grau, é crime sim. Inclusive, você viu na programação da Diário TV, no fim de semana, uma entrevista com o delegado Márcio do Bugraz, que está monitorando redes sociais que são utilizadas para divulgar esse tipo de situação. É crime sim, pode render indiciamento, inclusive a apreensão das motos, que nesse caso aí, se confirmada, né, a utilização para esse tipo de crime ou para outros delitos, são apreendidas e no final das contas leiloadas, né? A pessoa perde o patrimônio. Então, antes de ir para a rede social, dizer que grau não é crime, é assim. Quer fazer esse tipo de coisa, aprender habilidade, né? Vá para um lugar fechado, uma quadra, um quintal, aí uma área particular, sem ninguém na rua, aí você pode fazer o que quiser. Se cair, se machucar, o problema é seu. Ainda vai dar problema porque vai ocupar um leito de alguém realmente que precise. Mas aí se você se machucar, se arrebentar, o problema é seu. Que não pode atropelar, causar acidente e deixar até aí permanentemente uma pessoa machucada, com alguma lesão aí grave para sempre por conta da sua irresponsabilidade. Nesta terça-feira, o governo estadual começa a liberar aí as guias para o pagamento do IPVA 2024. Se você não viu ainda o calendário, olha só aí o calendário de como será feito o pagamento do IPVA, né? Sempre é de acordo com o final da placa. Por exemplo, o primeiro vencimento, a guia é liberada agora terça-feira, mas não precisa pagar terça-feira, né? Mas o calendário é esse aí. Por exemplo, o final de veículo com placa zero, a primeira parcela vence dia 22 de janeiro, ou cota única. O que é a cota única? Você pode parcelar aí 3 vezes o valor do IPVA, mas tem que respeitar esse calendário aí. Então a primeira cota tem que ser, a primeira parcela, aliás, tem que ser paga até o dia 22 de janeiro, ou a cota única, que dá 3% de desconto. Aí depois vem aí final 1, dia 23 e assim por diante, finalizando para o final de placa 9, que é lá no dia 2 de fevereiro, cota única, ou a primeira parcela, depois final 9, olha só. 8 de março e 11 de abril, né? O IPVA ele é de 4% do valor venal do veículo, no caso aí de veículo normal, entre aspas, né? Gasolina, álcool, porque hoje em dia tem aí o GNV. Se for GNV, cai para 1,5. Então, se você não sabe quanto vai pagar ainda, né? É só fazer esse cálculo de acordo com o valor do veículo. Mas na terça-feira já sai aí o boleto com o valor certinho, lembrando que caiu, gente, aquela lei que você podia pagar só o licenciamento, né? Tinha uma lei na época da pandemia, você pagava só o licenciamento, já ficava com o documento certinho, sem pagar o IPVA. Agora caiu isso, tem que pagar todos os IPVAs. Inclusive, para regularizar, para fazer o licenciamento, até multa, né? Caiu aquela, entre aspas, facilidade que veio lá da época da pandemia. E falando em imposto do começo do ano, né? Começo do ano é sempre aquele pesadelo, né? Muita conta para pagar. Nosso repórter Isla Gomes foi a campo para saber como está a procura pelo material escolar e também tem algumas dicas aí para os pais e responsáveis que têm que fazer aí essa aquisição logo no comecinho do ano. Passou o Natal, o Réveillon e chegou a hora de planejar as despesas do início do ano. E uma das principais é a de comprar o material escolar da garotada. Para tentar alguma economia no orçamento doméstico, planejamento e pesquisa se tornam grandes aliados para as famílias. Vamos começar a partir de hoje, né? A gente vai, estão começando a volta às aulas, né? E graças a Deus estão vendendo bem. E o pessoal procura mais o quê? O senhor aqui que tem experiência, os pais, as mães chegam procurando mais o quê? Cadernos, lápis, o livro a gente não tem, né? A maior parte não tem. Mas a gente compra muito caderno, lápis, alguns fichários, entendeu? Mas o movimento. E a loja conta com algum desconto se o pessoal vir junto, comprar os pais? Tem sim. O desconto no cartão é 3. E no dinheiro a gente faz 10, faz 8, dependendo da venda, das compras. Mas se os pais se reunirem para vir todos juntos comprar, também ganham desconto? Ganha. Ganha sim. O
pequeno Luiz Felipe, de apenas 6 anos, já sabe exatamente o que quer para seu material desse ano, mas sua mãe já tem uma carta na manga para realizar os desejos do filhão sem deixar de economizar. Luiz, conta para mim, você já comprou seu material escolar desse ano? Não, ainda não. E o que você quer para esse ano? Uma mochila do Homem-Aranha de rodinha, um estojo do Homem-Aranha, um caderno do Homem-Aranha. O Luiz já está com muitos planos. E aí, como é que vai fazer para economizar? A gente pinchincha, né? Vai num lugar, vai no outro, escolhe qual é o melhor. Às vezes num lugar tá mais barato o caderno, a gente compra naquele lugar. Vai no outro, compra outra coisa, é assim. O segredo, então, é pesquisar. Pesquisar. Senão, no final das contas, sai caro, muito caro. Confira as 5 dicas do Procon para ajudar os pais e responsáveis nessa missão. Reutilize e reaproveite. Antes de sair às compras, verifique o material do ano anterior que pode ser reutilizado. Livros e itens em bom estado podem ser aproveitados, economizando dinheiro. 2. Antecipe e compare preços. Evite deixar as compras para a última hora. Antecipar-se permite pesquisar preços em diferentes estabelecimentos, possibilitando economias significativas. 3. Deixe as crianças em casa e esqueça personagens. Evite apelos comerciais ao fazer compras levando as crianças. Itens licenciados de personagens famosos tendem a ser mais caros e podem distrair os estudantes na sala de aula. 4. Personalize e faça a compra coletiva. Incentive a personalização do material escolar, tornando-o exclusivo e original. Além disso, considere a possibilidade de compras coletivas com outros pais para adquirir itens básicos em atacado, gerando economia para todos. E 5. Fuja da venda casada e fique atento às informações. A escola não pode exigir marcas ou locais específicos para a compra, exceto em situações muito específicas. Verifique sempre as embalagens dos produtos, observando informações como fabricante, composição e prazo de validade. Mais detalhes você encontra no nosso site, netdiario.com.br. Tá aí, a Isla já deu a boa, né? Acesse lá o nosso site, tem mais detalhes aí, essas e outras dicas, né? Porque economizar é sempre bom, né? No começo não tem PVA, tem material escolar, tem IPTU e ainda estão querendo criar a taxa do lixo aqui em Teresópolis. Olho aberto, hein? Bom, no fim de semana teve início as operações aí, né? As operações da empresa Águas da Imperatriz, que é uma subsidiária da Águas do Brasil, que venceu essa licitação realizada pelo governo municipal para o fornecimento de água e tratamento de esgoto no município pelo período de 25 anos. SEDAI foi embora, no sábado começou a Águas da Imperatriz. Na segunda-feira, hoje pela manhã, na segunda pela manhã, recebemos uma reclamação, uma imagem do bairro do Meudon, já questionando a nova concessionária. Olha só o vazamento, a quantidade de água vazando lá nas proximidades do número 390 da rua Aimorés, no bairro do Meudon, perto do antigo campinho da comunidade. Os moradores reclamam lá, ficou horas vazando todo esse volume d'água, né? Além aí do desperdício, eles ficam preocupados, né? Tá vazando, vai faltar água na caixa d'água. Eles reclamam que entraram em contato com a SEDAI, logicamente a SEDAI disse, não é comigo, saímos, não tem nada a ver com isso. Contato com a prefeitura, idem, não sei quem fui, né, como dizem, e não conseguiram nenhum contato com a Águas da Imperatriz, que muito pouco divulgou sobre o atendimento, como vai funcionar a manutenção aqui na cidade. Pouquíssimo falou, né? E olha, foi um mês aí de negociação, ganha licitação, vence, vai para a justiça, e pouca informação nesse sentido foi divulgada. Como o contribuinte teresopolitano vai fazer aí para ter o atendimento da Águas da Imperatriz. Nós entramos em contato com a concessionária através da assessoria de comunicação. Até a entrada do boletim, nenhuma resposta sobre essa questão aí pontual da rua Aimorés, lá no Meudon. Foi encaminhado um release aí, né, provavelmente divulgado para toda a imprensa, falando da inauguração de uma loja na Avenida Feliciano Sodré e alguns contatos aí para a população, esses números, e-mail, aplicativo que funcionariam no período de 24 horas. Toda essa informação você vê no nosso site netdiario.com.br, mas que não pode fazer esse tipo de situação, né? Começou a operar,
2, 3 semanas antes já se sabia, muito tempo aí que caiu na justiça, né, poderia operar, era para ter feito uma campanha maciça informando aí os contatos para atendimento na cidade. Lembrando que serão 25 anos de águas da Imperatriz. E outra coisa, caso você tenha esquecido, agora em fevereiro e março você terá que pagar a conta 2 vezes. Uma conta da SEDAI e uma da Água da Imperatriz em fevereiro e depois de novo SEDAI e Água da Imperatriz. Porque a SEDAI trabalha com o jeito de marcar, de contar no período de 60 dias, né? O ciclo da SEDAI e a Águas da Imperatriz 30 dias. Então a empresa nova entrou, daqui a 30 dias chega a conta e a SEDAI está marcando lá de trás 60 dias. Ou seja, vai ficar mais barato, é a promessa, mas demora um pouquinho. Teresópolis recebe mais uma seleção na Granja Comari. Dessa vez é a seleção pré-olímpica, comandada pelo técnico Ramon Menezes. Fica aqui na cidade até o dia 16. Os jogadores se reuniram primeiro lá no aeroporto Santos Dumont e depois subiram de ônibus aqui para Teresópolis, para a sede serrana da Confederação Brasileira de Futebol. Nesse primeiro dia, eles passaram por avaliações médicas e fizeram um treininho leve no final da tarde, aí, comandados pelo técnico Ramon Menezes, né, grande batedor de falta. A equipe, no dia 16, embarca para a Venezuela, que é onde será realizado o torneio pré-olímpico. Esse torneio será realizado entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, e os 2 primeiros colocados dos seus grupos se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris. A gente espera que a seleção esteja por lá. Nos próximos dias, nossa equipe vai lá na CBF acompanhar um pouquinho o treinamento, né? Tem aí John Kennedy do Fluminense, tem o Hendrick do Palmeiras, essa renovação da seleção brasileira. E falar em seleção, nesse momento, a gente tem que falar dessa grande perda do fim de semana, que foi do Mário Lobo Zagallo, né? Mário Jorge Lobo Zagallo, grande treinador da seleção brasileira, técnico, foi campeão como técnico, como jogador, o único tetracampeão do mundo. E nessas imagens você vê a última vez que o Zagallo esteve aqui em Teresópolis. Isso foi em 2018, o Zagallo esteve aqui na cidade, quando a seleção ainda era comandada pelo técnico Tite. Ele foi homenageado, logicamente reverenciado, você viu ali, inclusive, o Taffarel, né? Quem não lembra lá do título de 94 com o Taffarel de goleiro, e o Zagallo veio aqui em 2018. O Zagallo teve casa em Teresópolis, né, na Granja Comari, e frequentou muito a cidade, né? A época do Zagallo, jogador e treinador, a gente ainda não tinha a casa da seleção brasileira por aqui, mas depois, com a chegada da CBF, a Granja Comari, o Zagallo adquiriu uma casa por aqui, por esse amor à seleção. A gente tem outra imagem aqui de 2015, olha só, o Zagallo esteve aqui na Granja Comari em um desses cursos de formação de técnico realizados aí todo ano na Granja Comari em Teresópolis. O Zagallo veio por aqui também aí conhecer essa turma toda e falar sobre a sua experiência como treinador. E temos também, olha só que imagem legal, 1994, reconheceu aí no meio, né? Do lado a gente já sabe, um é o Zagallo e o outro é o Parreira. No meio é o Faria, vereador José Carlos Faria, que era presidente da Câmara, e em 94, Zagallo e Parreira homenageados aí pelo título da nossa seleção, né? Pelo tetracampeonato, homenagem na Câmara Municipal. Lembrando, além essas foram apenas algumas vezes que o Zagallo esteve por aqui. Em 98, o Diário entrevistou o Zagallo lá na Granja Comari, né? O Zagallo estava, entre aspas, envolvido em uma polêmica. O Romário inaugurou um bar aí com uma caricatura do Zagallo que ele não gostou nem um pouquinho. E o Zagallo estava aqui na cidade, né? Nossa reportagem conversou com o Zagallo sobre esse tema também. Grande Zagallo, eterno Zagallo. Para fechar o boletim informativo, olha só, uma notícia sobre a Folia de Reis. No último sábado, a Cultura de Teresópolis comemorou mais uma vez essa grande apresentação, né? Foi lá na Casa de Cultura Adolfo Bloch, onde o público aplaudiu de pé esse espetáculo de louvor e devoção da Folia de Reis Estrela Guia, com trajes e acessórios típicos, entoando versos e fazendo reverência ao presépio. O grupo de cantadores e instrumentistas lembrou a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus nessa tradicional festividade cultural religiosa.
A folia de reis e estrela guia é uma tradição que vem sendo mantida viva pela família do mestre Reginaldo da Silva Lopes, né? Todos os eventos aí de folia de reis na cidade, a estrela guia marcou presença. E sobre esse tema, né, não tem como não lembrar, lá atrás, quando Vanderlei Pérez era o secretário de Cultura, um evento, um encontro de folia de reis que ocorreu na Praça da Matriz Santa Teresa, com a presença de 22 folias de várias partes do estado. Esse foi mais um boletim direto da nossa redação. Qualquer novidade e atualização antes de um próximo, você vê aqui na barrinha de notícias da casa, vê rapidamente no nosso site netdiario.com.br e também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!